com vocês. Então, muito boa tarde, pessoal de computação. Então, vamos embora. Semana número 7 já está aí na telinha de vocês. A gente vai trabalhar com esse processo de homotetia. Homotetia. Então, vamos ver o que danado é essa história aí de homotetia, tá? E o negócio da aula de hoje é o seguinte, vejam só. Eu não vou ficar no meio da aula perguntando se vocês entenderam. E vocês também não precisam, durante o meio da aula, me perguntar se você me dizer que não entenderam, porque eu sei que vocês vão me dizer que não entenderam. Essa aula de hoje, a gente tem que controlar um pouquinho as emoções. Quem tem ansiedade, segura um pouquinho a ansiedade, porque vocês só vão conseguir entender por completo quando eu fechar toda a construção, tá? O que vai levar mais ou menos aí 42 minutos. Beleza? São 4 e 8. Acho que aproximadamente 5 horas. Aí eu pergunto, entenderam? Então, 5 horas não, né? 4h50, né? 42 minutos, eu tô ruim de conta, né? Então, 4h50, eu vou perguntar se vocês entenderam, certo? Então, por enquanto, só concentração, porque é todo um contexto que eu preciso que vocês tenham atenção. Então, vamos lá. Aí vai tirando um printzinho das telinhas para que vocês tenham isso guardado. Homotetia. Que danado é homotetia? Olha só. Homotetia, gente, é um processo de ampliação, redução ou inversão de uma figura, mantendo as devidas proporções. Então, vê só. A gente está hoje com esse processo, depende de um processo. A gente já aprendeu alguns processos, a gente aprendeu o processo de simetria central, aprendemos o processo de simetria axial, e hoje a gente vai aprender esse processo de homotetia, que é um processo que serve para ampliar, reduzir ou inverter uma figura, fazendo figuras semelhantes, ou seja, mantendo as devidas proporções, tá? É um procedimento que a gente vai aprender agora. E a gente vai definir o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR, como o ponto A', tal que CA' seja igual a razão vezes CA. Esse C é o centro da homotetia, esse R é a razão da homotetia, e a gente vai perceber na construção que devemos ter o centro, o ponto e o homotético sempre alinhados. Por isso eu não vou perguntar se vocês entenderam, porque eu sei que vocês vão me responder. Tem muita gente aí que não apareceu. Vão aparecer, só Vladimir e Júlia que apareceu. Vão aparecer aí, pessoal, para ver vocês. Vamos aparecer. Aí, Gustavo. Vamos lá, vamos aparecer para a gente se animar. Aparecer bem muita gente, para ficar a turma bem lindona aqui. Vamos lá. Então, olha só. Uma homotetia, gente, é um procedimento. Aí, Antônio Carlos, beleza, meu querido, quem puder vai aparecendo aí, galera. Ó, então, é um procedimento onde a gente vai fazer isso, aumentar uma figura, diminuir uma figura e inverter a figura. A gente fez na simetria central uma rotação, a gente fez inversão, né, de uma figura lá na simetria central, na simetria axial a gente fez um espelhamento, e agora na homotetia a gente vai fazer o quê? Ampliar, reduzir ou inverter uma figura. Referencial. Na simetria central, o referencial era um ponto. Na simetria axial, o referencial era uma reta. Na homotetia, eu tenho 2 referenciais, que vai ser um ponto e um número. Referencial de homotetia é um ponto e um valor. O ponto é o que a gente vai chamar de centro de homotetia, e o valor é o que a gente vai chamar de razão da homotetia. Então, vai ter centro e valor. Isso aqui que eu destaquei de marca-texto, CA' igual a RCA, isso é o que a gente vai estar utilizando, certo? Para a gente poder estar fazendo as nossas construções. Então, do centro da homotetia até o ponto que eu quero, vai ser a razão da homotetia vezes do centro para A. Claro que não vai entender isso agora, só vai entender isso daqui a 38 minutos, tá? Daqui a pouco a gente vai entender isso com perfeição.
Então, seguindo o baile. Vou pegar um exemplo, espero que vocês tenham tirado um printzinho aí dessa telinha, tira aí. Vamos pegar um exemplo aí para a gente ver o que acontece. Olha só. Imagine que eu tenho uma homotetia, vejam como é que eu estou representando. Uma homotetia que eu chamei de H de homotetia, um ponto que vai ser o centro da homotetia e um valor que vai ser a razão da homotetia. Então, quer dizer, Kleber, que toda homotetia existe um ponto que é o centro e existe um valor que é a razão, tem um ponto que é centro, tem um valor que é razão. É isso que acontece em uma homotetia. E a definição eu coloquei aqui, ó. Olha aqui. Do centro da homotetia até o ponto que eu quero encontrar, ficou 3 vezes. Quem determinou esse 3 foi essa razão da homotetia. 3 vezes de C para A, onde A é o ponto que eu quero fazer. Vamos tentar ir aos pouquinhos entendendo tudo só no final. Então, olha só. O que é que eu tenho para fazer uma homotetia? Valor. Esse valor vai justamente dizer o quanto a figura vai aumentar ou vai diminuir ou vai inverter ou não. E tem um ponto fixo que é o centro. Joia? Então, vamos imaginar nessa figura. Então, tem um fixo ponto C, que é o centro. E esse ponto A é como se fosse um vértice de uma figura. Imagine como se tivesse uma figurinha aqui qualquer. Quando ele foi fazendo a simetria, a gente não fez isso? Pegou, tinha lá uma figurinha, era? Tinha uma figurinha, e a partir da figurinha a gente ia fazendo ponto por ponto. Não foi isso que a gente fez? Então imagine que tivesse uma figurinha, só que eu vou fazer um ponto só. Porque se a gente aprender a fazer de um ponto, a gente vai fazer da figura que a gente quiser. Então imagine que tivesse uma figurinha aí como eu fiz. Então, primeiro passo. Se eu quero fazer uma homotetia de centro C e razão 3, C é o centro, A é um ponto da figura que eu quero fazer o homotético. Então, primeiro passo, eu vou pegar com uma régua e vou traçar do centro de homotetia para esse ponto. Ó, vou pegar a régua e vou traçar, faz de conta que está reto, tá? Daqui a pouco, quando eu pegar no papelzinho, vai ficar mais retinho. Eita. Então, eu vou pegar aqui a régua. Faz de conta que está reto. E vou traçar de C para o A. Joia? Então, pega a régua, tracei de C para o A. Agora, o que é que minha definição está me dizendo aí? Eu estou dizendo que do centro para chegar numa linha, eu tenho que marcar 3 vezes, quem manda é a razão. A razão, Cláudia, como é que eu vou adivinhar a razão? Você não vai adivinhar nada, eu vou ter que lhe dizer qual é a razão que você vai fazer. E se eu não lhe disser, você vai ter que escolher um valor para ser a razão. Então, do centro para o ponto que eu quero encontrar, vai ser a razão vezes do centro para o ponto que eu estou querendo. Vamos ver como é que é isso? Olha só. Primeiro passo, eu tracei de C em direção a A. Diz. Depois, eu vou pegar o compasso. Aí, vê só. Com o compasso, eu vou pegar essa medida de C para A. Com o compasso, eu vou pegar essa medida de C para A. Ó. Certo? Essa medida de C para A vai ser minha medida fixa. Então, eu traço do C em direção ao A, peguei o compasso CA. CA, peguei. Esse CA que vai ser a minha medida. Certo? Aí, agora, o que é que eu tenho que fazer? Para sair do C e chegar no A', eu preciso contar 3 vezes de C para A. Então, peguei CA, tirei o compasso, estou lá com a medida. Esquece A, esquece tudo. CA já pegou a medida. Aí agora eu pego o meu compasso e vou contar 3 vezes a partir do C. Então, ó, a partir do C eu vou contar. 1, 2, 3. Então, a partir do C eu vou contar 1, 2, 3 vezes. Então,
Peguei o compasso do C, vou contar. 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. E eu vou encontrar aqui justamente o ponto, a linha. Vejam que o compasso, você traz ele para cá. Ó. Você está com a medida aí. 1, bota o compasso para cá. Faz 2. Bota o compasso para cá. Faz 3. Então, é assim que eu vou fazer. Então, primeiro, eu pego a régua, traço de C para o A, fiz. Pego o compasso, pego a medida de C para A. E a partir do C, eu vou contar 3 vezes. 1, 2, 3. Encontrando um ponto que eu chamei de A', que é justamente o homotético desse ponto A, nessa homotetia HC3. Certo? Para mim, e agora eu vou fazer o que com a figura? Gente, eu estou fazendo um homotético de um ponto só. Se tiver uma figura, você vai repetir esse processo várias vezes. Mas, como eu disse, já já a gente vai entender tudo por completo. Beleza? Agora, a razão poderia ser negativa? Poderia. Vamos ver o que acontece se a razão é negativa. Vamos lá. Tira um printzinho aí dessa telinha para a gente ir para a próxima telinha. Então, eu sempre ligo do C para o A. Certo? Liguei do C para o A. E tracei. 1, 2, 3. Beleza? Tracei. Ok? Alguma pergunta nisso daí? Posso seguir, né? Professor, isso no caso, o pessoal da construção civil, e acho que na marcenaria também chama de bitola, né? Marcou a bitola de C para A. Isso aí marcando 5 vezes, exatamente. Exatamente. Boa, Gustavo. Muito bem, muito bem. Show de bola, exatamente. Não lembrava desse nome bitola, mas é isso aí mesmo, que você marca, sai marcando por 5, exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, olha só. O que é que acontece se a razão for negativa? Então, vamos pegar aí um exemplo de uma homotetia. Esse H é justamente o nome da homotetia, tá certo? Uma homotetia de nome H, que vai ter um centro num ponto C e que a razão agora eu vou usar -2. Razão -2. Então, esse C é o centro. Esse P, como eu disse, imagine como se existisse uma figura aí, tá certo? E esse fosse um ponto da figura que eu vou começar a fazer. Tá? Então, vou fazer de um ponto e depois a gente vai fazer de vários pontos. Beleza? Ok ou não? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a definição? Ó, do centro para o ponto que eu quero encontrar, sempre vai ser igual a razão da homotetia vezes a medida CP, que é do centro para o ponto que eu quero fazer, que é o referencial. Certo? O referencial é sempre do centro para o ponto. Pegou essa medida e vai jogar para lá. Agora, o que é que muda com a razão negativa? O que é que muda com a razão positiva? O que muda é simplesmente o lado que você vai andar. Vê só. Quando a razão estava positiva aqui, ó, eu a partir do C contei 1, 2, 3. Se a razão fosse negativa, significaria que eu ia contar a partir do C, mas para o outro lado. 1, 2, 3. Então, se a razão é positiva, eu vou do C em direção ao próprio ponto original. Se a razão é negativa, eu vou do C para o lado contrário do ponto original. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, primeiro você vai pegar a régua, aí vê. Vou ligar de C para P? Não vou ligar de C para P, porque de C para P seria nesse sentido se a razão fosse positiva. Como a razão é negativa, eu vou vir para o lado de cá. Então, eu vou puxar aqui com a reguinha de C para P. O lado de cá, né? Não vou para lá, porque se for para lá vai ser positivo, então eu vou puxar para cá. Olha só, vou puxar o lado de cá. Se a razão é positiva, eu vou descer, a retinha vai ser de C em direção ao ponto. Se a razão é negativa, eu puxo do ponto em direção ao C. Ok? Bom, aí feito isso,
o que é que eu vou fazer? Vou pegar de novo o compasso, vou pegar o tamanho de C para P com o compasso, então, pego o compasso, pego o tamanho de C para P, então, pego o compasso, pego o tamanho de C para P, olha lá, peguei o compasso, peguei o tamanho aí CP, beleza? Então CP já está o tamanho fixo, a minha razão de homotetia é menos 2, então eu vou contar 2, sempre a contagem é a partir do C, sempre a partir do C, e eu vou contar 2 para o lado contrário do ponto. Então, peguei CP, tirei, está lá com a medida. Esquece o P, esquece tudo, estou lá com a medida. Então, eu vou agora, a partir do C, contar 2 para o lado contrário. Então, a partir do C, eu vou contar 1, 2. Ou seja, vou botar o compasso aqui, né? Vou pegar a medida de C para P, aí conto essa medida 1, 2. Sempre a partir do C. 1, 2. Kleber, e aquele ali de azul? Gente, aquele ali inicial é só para você pegar a medida, nada mais do que isso. Aqui você pegou a medida, então contei 1, 2. Encontrando aqui um ponto, que se lá é P, eu vou chamar esse ponto de P', que é o homotético do ponto P, nessa homotetia H, C-2. Então, esse é o processo de razão negativa. Então, razão positiva, razão negativa, vamos lá. Ambos, pega a medida, depois, traça a reta e sai contando a quantidade de vezes determinada para a razão. Razão positiva vai para o mesmo lado do ponto. Razão negativa vai para o lado contrário do ponto. E aí, se a gente aprender a fazer de um ponto, a gente vai aprender a fazer de qualquer figura, certo? Beleza? Eu vou fazer um papelzinho agora para vocês verem como é que isso fica se eu fizer num papel, tá certo? Vou pegar o papel para a gente fazer. Mas antes disso, eu vou passar logo as atividades dessa semana para vocês, que já está lá aberto para vocês anexarem. Vou passar agora a atividade da semana. Então, quem quiser, tira um printzinho aí. Vamos lá. Dessa semana vai ser atividade 12, 13 e 14. Do mesmo jeito das outras, eu vou sugerir algumas construções, vou fazer algumas sugestões, mas vocês podem criar as figuras que vocês quiserem, desde que tenha aquela quantidade mínima de pontos que a gente já conversou sobre. Olha lá, atividade número 12. Essa que está aí. Então, pode tirar um print dessa telinha. Vai, vou dar 5 segundos para vocês tirarem um print. Então, atividade 12, homotetia de centro C e razão 4. Tá? Homotetia de centro C e razão 4. Detalhe, isso foi uma figurinha que eu sugeri em todos, tá? Mas você poderia ser outra figura, desde que tenha pelo menos 6 pontos. Beleza? Então, toda uma figurinha qualquer. E aqui um ponto, tá? Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Nessa figurinha, se vocês imaginarem essa telinha aí como sendo o papel de vocês, se vocês colocarem exatamente nessa medida, vai caber no seu papel. Porque a homotetia de razão 4, ela vai aumentar a sua figura significativamente. Então, veja que eu coloquei a figurinha pequenininha aqui no cantinho e o centro C. Esse centro C poderia ser em qualquer lugar, coloquei mais ou menos aqui. Lembre-se que quando você fizer isso, a sua figura vai ficar bem grandona aqui, ó. Esse seu peixinho vai ficar bem grandão. Vai ficar algo, sei lá, mais ou menos assim, ó. Bem grandão. Eita, pai. Vai ficar um negócio bem grandão mesmo. Então, vocês têm que se ligar
no tamanho que você está fazendo, porque vai ficar ocupando um espaço ó, bem grandão aí. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, no cantinho do papel, o ponto C, porque vai ficar uma figura bem grandona, tá? Então, se liga nisso. Então, atividade 12, homotetia centro C, razão 4. Atividade 13. Tem o print aí da atividade 13. Atividade número 13. Homotetia de centro C, razão menos 3. Detalhe que vocês já devem estar sabendo. Quando a razão é negativa, lembre-se que a figura vai ficar do lado de cá. Ela vai ficar bem para o lado de cá. Ela fica do lado contrário do ponto. Esquece disso não. Quando a razão é negativa, a figura fica do lado contrário desse ponto. Quando a razão é positiva, ela fica do mesmo lado. Ó. Centro, figura e o que você quer encontrar. Fica do mesmo lado em relação ao centro. Tudo do mesmo lado. Agora, razão negativa fica a original de um lado e a figura que você encontra do lado contrário em relação ao centro. Por isso que com essa razão negativa, eu sugeri a figurinha aqui e coloquei o centro para cá, para que a figura ela fique invertida do lado de cá. Mais uma vez, se você tirar um print e fizer no seu papel desse tamanhozinho que está aí, vai dar sem problema nenhum, tá? Essa seria a atividade número 13. Ok? 14. Aí uma sugestão da 14, homotetia de centro C e razão 5. Então, centro C e razão 5. Tá aqui, ó, figurinha pequenininha, aqui no cantinho, porque ela vai ficar enorme, certo? Quando você fizer, ela vai ficar uma coisa bem grandona aí, que eu não sei nem de que tamanho vai ser, vai ficar algo bem grandão assim. Então, por isso que você tem que se ligar. Bota a figurinha pequenininha perto do centro, razão positiva, a figura e a que você vai encontrar vai ficar do mesmo lado em relação ao centro, tá? E a figura cresce muito. Então, se quiser fazer desse jeitinho, tá aí de boa. 6, 7, 12 pontos, perfeito. Igualzinho a quantidade de pontos da simetria axial e da simetria central. E do mesmo jeito das outras, se quiser fazer uma só, escreve como eu coloquei aí, ó. Bota lá em cima, você vai fazer só uma. Atividades 12, 13 e 14, que seria as 3 numa só. Bota o título homotetia e faz com razão 3. Agora, se quiser fazer uma só, você coloca o centro e uma figura com pelo menos 40 pontos. Então, 12, 13, 14, 12, 13, 14, ou 3 atividades, ou faz uma só. Ou, se quiser, faz uma só com a razão 3. Beleza? Então, vou pegar o papelzinho agora para a gente fazer. Faltam 20 minutos para que vocês entendam. 20 minutos para que a gente entenda. Vou pegar um exemplo aqui no papelzinho para a gente entender agora essa história de homotetia. Deixa eu abrir a outra câmera aqui. Hoje eu estou com as duas câmeras. Vou tirar essa... Deixa eu tirar essa telinha. Deixa eu tirar essa telinha. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu fechar essa câmera daqui. Essa outra vocês ficam me vendo aqui. Vou ver aqui o chatzinho. Tá vendo, Gustavo? Girlene brigando contigo. Ó, vamos botar aqui no papelzinho para a gente fazer, né? Essa construção. Vamos ver como é que vai ficar essa construçãozinha daí. Vou colocar um aqui para a gente fazer. Vou fazer igual da aula passada, tá? Para a gente fazer uma construção e ver como é que o processo de homotetia ele funciona. Então, vamos lá. Vou botar a câmera por aqui.
câmera fica. Eu vou abrir aqui. Pronto. Bota alfinetezinho para aparecer bem grandão aí. Tá lá. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo que eu vou fazer uma figura qualquer. E aí, obviamente, tanto fazer uma figura com 3, com 4, com 10, com 50 pontos, tá? O processo é o mesmo. O importante é você aprender a fazer de um ponto, porque o restante é consequência, tá? Então, vamos lá. Vou pegar como exemplo uma homotetia. Com a razão centro C e razão 3. Não gostei aqui não, ficou borrado. Vou pegar outra folha. Homotetia de centro C e razão 3. Homotetia, centro C, razão 3. E vou botar a figurinha aqui, uma figurinha qualquer. Tá? Então, vou botar uma figurinha. Vejam que é legal que a gente coloca a figura pequenininha. Porque se colocar a figura grandona, vai sair do papel, né? Colocar a figura grandona, vai sair do papel. Então, bota uma figura pequenininha. Bota a figura pequenininha para não sair do papel. Estou fazendo aí uma figurinha, igual como eu fiz da outra vez. Então, vou pegar aqui uma figurinha. Qualquer. Pronto. Então, tá aí a figurinha. E eu vou colocar o centro de homotetia em algum lugar. Tá? Tá aí a figurinha. Eu vou colocar o centro de homotetia. Vou colocar ele por aqui. Sei lá, qualquer lugar. Tá por aqui. Tenho que me ligar para caber na folha, tá? Eu vou colocar ele por aqui. Pronto. É aleatório esse centro? É, gente, é aleatório. Estou colocando aí num ponto qualquer. Então, isso é o que eu tenho. Deixa eu acender a luzinha aqui para ver se melhora. Aí. Melhora com a luzinha? Professor, E aí? eu estou ouvindo aqui. O camalego é uma coisa, né? Quando você falar razão 3, você está falando que você vai aumentar 3 vezes o tamanho? É. Os lados vão aumentar 3 vezes, exatamente. Todas as medidas lineares aumentam 3 vezes. As lineares. Então, se eu estou entendendo, o trabalho é de perspectiva. Veja, que não é bem. É o que você está falando, mas não seria bem uma perspectiva, porque perspectiva é uma figura tridimensional. Você mas tá aí. Uma linha de fuga e tal. Nesse caso, você está só ampliando, aumentando a figura. Exatamente. Beleza. Exatamente. Perfeito. Aí, se a razão for 4, Vade, aí ele vai ficar com os lados 4 vezes. 5 vezes. Isso são os lados que aumentam nessa proporção. A área, não. A área já eleva ao quadrado. Então, se a razão for 3, todos os lados são vezes 3. Mas a área vai ser vezes 9. A área vai ser 3 ao quadrado. Vai ficar 9 vezes a área. Certo. Entendi. Perfeito. É que no passado, acho que há uns 30 anos atrás, eu desenhava. E alguém me perguntava assim, você consegue fazer isso maior? Aí me dava uma figurinha pequena e tal. E aí eu desenhava dentro das proporções que a gente calculava no olho, não tinha como calcular muito. Quando quem copia uma imagem, uma coisa no olho, você não calcula, você só faz maior, simplesmente. E a pessoa, caramba, ficou igualzinho. Pois é. Mas aquilo ali é que você tem habilidade para fazer. E esse processo vai sair com perfeição, né? Aí eu nunca tinha visto um trabalho feito dessa forma como você está falando aí. Isso. Vamos lá. Traçar as linhas e... Exatamente. Aí vê só.
Aí eu vou agora fazer essa figurinha. Oi. Originalmente eu teria isso. Eu tenho a homotetria, eu tenho a razão que eu vou usar e eu tenho a razão, o centro e a figura. Isso daqui, a razão, o centro e a figura, isso aí deve ser feito com lápis. Se tiver o 2B, faz com 2B. Se não tiver 2B, pode fazer isso aqui com lápis HB. Então, essa parte você faz com lápis HB ou com lápis 6B. Desculpa, 2B. HB ou 2B. Se tiver 2B, bota 2B. Se não tiver, bota o HB. Então, tá aí a figura. Beleza? Bom, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a régua e vou trabalhar com isso. Então, vamos lá. Então, vou pegar primeiro a régua, vou pegar primeiro o lápis e vou nomear os pontos do mesmo jeito que eu fiz lá em simetria. Tá a figura, tá o centro, tá a razão. Então, vamos lá? Primeiro passo, vou dar nome aqui aos vértices. Vou chamar de vértice A, vértice B. Não vou botar C porque já estou com C aqui. Vértice D, vértice E e vértice F. Então, primeiramente, botei os nomezinhos nos vértices da figura A, B, C, D, E, F. Ok? E aí, vou fazer, né? Vamos lá. Começar pelo ponto A. Então, pego a régua. Vou passar aí do C para o A. Então, pego a régua. Vou ligar do C para o A. Olha lá. C para A. Pode ficar uma linha por cima da outra. Pode ficar um ponto dentro da outra figura. Pode tudo, gente. Uma linha por cima da outra. Um ponto dentro do outro. Não tem problema nenhum. Então, olha lá. Vou pegar do C para o A. C, A. C para A. CA, 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 e vou traçar. Olha lá. C para o A. C para o A. Vou traçar. C, A. Ok? Tracei de C para o A. Aí, está coincidindo de ser por cima do B também. Não importa, não estou nem olhando para o B. Estou olhando só para o A. Se está passando por cima do B, é só uma coincidência. Inclusive, na outra turma que eu fiz, não passou pelo B. Por quê? Porque eu botei o ponto aqui num lugar qualquer. Deixa eu ver o da outra turma que está por aqui. Eu acho que em algum lugar. Pronto, ó. Olha o da outra turma, tá vendo? Não passou pelo B, ó. A linha do A e a linha do B ficaram diferentes. Esse agora que eu fiz de você coincidiu. Por quê? Por causa da posição que eu coloquei. Mas isso não tem problema nenhum, ficar uma linha por cima da outra. Bom, que vocês estão vendo aí que isso não importa. Se está uma linha por cima da outra ou não. Não tem problema algum. Massa? Aí depois que eu faço a reta do C para o A, eu vou pegar agora o compasso. Então, vou pegar o compasso. Com o compasso, eu vou pegar a minha medida de C para A. C para A. Pronto, essa é a medida, CA. CA. E estou com a razão 3. Então, a medida está aqui, CA, CA, CA está aqui. Então, se a razão é 3, para chegar no ponto A', eu vou contar 3 vezes esse CA, 3 vezes, contando a partir do C. Então, vou contar 3 vezes a partir do C. Então, vou botar minha ponta seca no C e vou começar a contar 3 vezes. Se a razão fosse menos 3, eu ia contar para o lado contrário. Mas como a razão é positiva a 3, então eu vou contar para cá. Então, 1, cheguei no A. 2, cheguei aqui. 3. E aí eu acabo de encontrar, se esse é meu ponto A, esse ponto é o ponto A'. Então, marquei o ponto A. E vou fazer a mesma coisa para o ponto B, para o ponto D, para o ponto E, para o ponto F, G, H, I, J, quantos pontos tivesse. Vamos lá para o ponto B? Então, primeiro, pego a régua para traçar de C para B. Coincidentemente, é a mesma reta.
Qual o problema? Nenhum, só tem que ter atenção maior se está na mesma reta. Então, olha lá. Vou pegar de C para B. Vou pegar de C para B. C para B está aqui. E vou marcar 3 vezes, a partir do C. A partir do C, vou marcar. Uma. Chegou aqui. 2. Chegou aqui, ó. 3. Eita, Clebinho, mas não chegou lá ainda. Eu prolongo, pô, minha reta, não tem problema nenhum. Só prolongar, ó. Estiquei ela pouco, estico mais um pouquinho. Então, prolonguei. Pronto. Chegou onde eu queria. E agora eu tenho o meu ponto. Se aqui era o B, esse meu ponto é o B'. E repete o processo para o próximo. Então, vamos lá. Para o ponto D, mesma coisa. Vou pegar a régua, vou pegar o lápis, vou traçar do centro da homotetia para o ponto D. Centro de homotetia para o ponto D. Traço a reta de C para D. Agora eu pego o compasso. Marco de C para D. Marco de C para D. Certo? De C para D. E vou marcar 3 vezes. É para o lado de cá? É para o lado de cá? Não, né? Lado de cá é só se fosse menos 3. Aí é contar. Sempre a partir do C. Menos 1, menos 2, menos 3. Mas como a razão é positiva, eu vou para lá. Então, botei a ponta seca aqui no C. E vou marcar 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Chegou. Está aqui o meu ponto D'. Ponto E, claro, mesma história. C pro E. C pro E. Aí agora pega o compasso. Abertura de C para E. C para E. Certo? C para E. E vou contar 3 vezes. Então, a partir do C. Vai. 1, 2, 3. Encontrei aqui o ponto E'. Terminou? Não, falta o F, né? Então, vou fazer a mesma coisa para o ponto F. Então, ligo do C para o F. C para o F. Beleza? Pego o compasso de C para F. E vou contar 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Encontrei aí meu ponto F'. Poderia acontecer desse F' ficar dentro da figura original? Poderia, gente. Pode ficar uma figura dentro da outra. Pode ficar uma figura dentro da outra, uma figura cortando a outra, uma figura fora da outra, uma linha por cima da outra. Pode acontecer tudo, não importa. O importante para fazer essas construções é focar na técnica. Se foca na técnica, fica tudo certo. E agora é só ligar os pontos na ordem, né? A é para B, então eu vou a linha para B'. A linha para B'. B vai para D, então B' vai para D'. D vem para E, então D' para E'. D para E, D', E'.
E vai para F. Então, E vai para F. Passei um pouquinho aqui, né? Então, F', linha. Mas, se você estiver fazendo e passar um pouquinho assim, o que é que eu faço? Pego outro papel e faço de novo. Simples. E, finalmente, eu fecho, né? De F para o A. Então, F para A. Fechou. E aí você construiu o homotético de uma figura, certo? Veja que essa figura, como o Vladimir tinha colocado aí no começo, você fez a mesma figura só ampliada, né? É a mesma figura ampliada. E a razão da homotetia é justamente quantas vezes as medidas lineares, que são os lados e as alturas, serão aumentadas. Ó. Esse aqui ficou triplo. Ó. Esse tamanho daqui de A para C, de A para F, ficou triplicado. A para B ficou triplo, B para D ficou triplo, D para F ficou triplo, F para E ficou triplo. Agora, a área, como área é uma medida quadrática, então a razão entre as áreas seria o 3 ao quadrado. Então, se eu pegasse figurinhas como essa, seriam necessárias 9 feito essas para preencher isso aqui. Se o lado é 1, aqui é 3. Se o lado é 2, aqui é 6. Se a área é 5, a área vai ser 45, porque é a razão ao quadrado. Certo? Então, aí ficou uma figura justamente homotética. Isso é um procedimento para você ampliar. Se você joga para cá, se a razão é negativa, essa imagem ficaria aqui, ó, do lado contrário, do lado de cá. Por isso que com razão negativa você tem que se preocupar onde é que você coloca o centro de homotetia. Beleza? Deixa eu ver. 4h50, olha aí. Como eu tinha dito a vocês, 4h50 é o horário de perguntar. Dúvidas, perguntas agora, o que é que acharam que não estava entendendo nada lá no começo? Dúvidas, agora é a hora. E aí? Já pode perguntar. Sem assistir a aula e sem ver esse trabalho aí finalizado, tem como fazer não. Sem a aula é difícil, né? Exatamente. Se não assistir a aula, fica bem difícil. Beleza, tudo claro, tudo tranquilo. Agora é botar em prática, né, gente? Aquilo tudo que a gente acabou de ensinar, né? Já tá lá no YouTube o vídeo do pessoal da manhã. Mas aí o de vocês, daqui a pouco eu coloco aí. É porque demora um pouquinho para baixar. Uma pergunta. Aí quando baixar, mais tarde eu boto. No começo, você está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Quando você estava falando aí A, B, C, D, eu estava observando aqui e a gente tem vários pontos. Quantas letras tem aí exatamente? Porque não deu para ouvir bem aqui. Nesse meu? Nesse? Todas todos esses, esse aí. Todos esses ângulos, tá? Porque você vai fazer o aumento da figura. Mas você vai fazendo, você faz a primeira figurinha menor aqui, e ela tem letras em cada um dos ângulos dela. A, B, C, D e tal. São só 4 letras ou tem mais? Nesse Porque meu tem essas outras duas pontas do lado. Nesse meu ficaram 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz uma figura com 5 pontos. Essa então, A, B, C, D, E. Isso. No caso, eu botei A, B, D, E, F, porque eu já tinha usado o C aqui para o centro. Como eu tinha usado o C para o centro, eu não quis botar C de novo. Entendeu? Entendi. Tá bom. Só por isso. Deixa eu fazer logo a chamada aqui de vocês. Mesmo esquema, só vou chamar quem eu não estou vendo, tá? Quem eu não chamar é porque eu já estou vendo aqui. Quem eu não chamar é porque eu já estou vendo.
Beatriz Dornelas, não. Beatriz Dornelas, não. Edriene, não. Edriene, não. Edson, não. Edson, não. Everton Felipe, não. Everton Felipe, não. Everton Felipe, não. Espera aí. Everton Alves também não, né? Everton Alves também não. Fabrício, não. Luciano, tá? Zé Luciano, não, né? Zé Luciano, não. Camila, não. Leonora, não. Luan, não. Lucas, não. Luiz Fernando, não. Maria Carolina, não. Natan, não. Paulo, não. Poliana, não. Rosael, não. Suzana, não. Taiwane, não. Thaís, não. Tiago, não. Vinícius, não. William, não. Restante tudo certo. Gente, então a aula de hoje é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido aí. E vou parar a gravação aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certinho, tudo tranquilo. Então, parar a gravação. Tenham uma excelente semana aí todos vocês. Fiquem na paz e entreguem, porque eu vou ter que fechar o sistema. Beleza? Beleza? Então, boa noite. Valeu.